Vamos falar agora sobre moda outono e inverno. Para isso, eu quero receber, então, aqui a consultora de moda, Tati Medeiros. Seja muito bem-vinda novamente, Eu que Tati. agradeço, sempre bom estar aqui. Falando de um assunto que toda mulher e homem gosta também, né? Sim, hoje já é aí universal, né? Não tem mais essa ideia de gênero. Antes a gente falava de moda, a gente falava só para as mulheres. E hoje não, a gente fala para ambos, né? Homem e mulher. E como a gente sempre fala, a moda hoje é muito eclética, é muito variada. Cada um escolhe o seu jeito de se vestir. Sim. Embora existam aí as tendências, né, Tati? Sim, é isso mesmo. Hoje a gente consegue acompanhar que a moda está cada vez mais democrática. A gente não tem mais aquela ideia de 4 tendências dentro da estação. Não, hoje a gente tem macro tendências que acabam sendo divididas em tendências que elas são bem mais práticas e mais rápidas, então é muito imediatista. Então hoje é tendência, amanhã também, aí depois de amanhã já muda e aí vai e daí correndo depois esse volta, ciclo. né? Sim, sim. Por isso que é difícil de desapegar de algumas peças do guarda-roupa, porque você sabe, tem certeza que vai voltar, né, Sim. Tati? Inclusive agora nessa temporada, né, outono e inverno, a gente acompanha bastante que os anos 80 tá dominando aí a temporada. A gente vê que várias tendências que eram fortes lá no finalzinho dos anos 70, anos 80, agora voltam com tudo. Calça flare, os ombros mais, digamos que com chamando volume. mais atenção, né? Pode ser não tanto aquele ombro volumoso, mas aquele mais reto, chamando atenção para essa área, a questão das cores, do brilho. Então, tudo está lembrando bastante essa época. Bom, e na hora de escolher o look hoje para o RF com você, não tive dúvida. Falei, bom, Tati estará aqui e vou colocar uma tendência de moda. Super tendência cor ecológico, Sim, né? Cor ecológico é um dos principais tecidos. E detalhes também, né? E detalhes, nem sempre a peça inteira, os detalhes também aparecem com tudo. E você tá com 2 pontos fortes, Mal, o cor ecológico e o cinza. Toda a cartela aí de cinzas estão dominando mesmo agora as araras e os looks aí que já estão seguindo as tendências. Eu adoro, na verdade, acho um look assim, é esporte, mas fino, né, sim, Tati? Sim, ele traz mesmo essa ideia do não gênero, porque é uma cor para o homem e para a mulher, e também traz essa ideia do esportivo, que também está super em alta agora. Bom, Tati, vamos iniciar então colocando algumas imagens para você, dando dicas de como pode se usar uma peça? Vamos sim, Má. Vamos lá. Então a gente vai começar falando das cores. A gente consegue visualizar agora que o inverno ele não é mais aquela estação neutra de tons sóbrios e escuros. Marrom, a preto. gente ainda tem esses tons, né, aí, porque eles são clássicos, mas cores bem vibrantes trazem o tropicalismo para essa temporada mais fria. Um dos tons super chamativos agora e que são protagonistas são os tons de vermelho. Então, tanto o vermelho mais queimado, puxando para o marsala, até o mais vibrante, que se eu não me engano é a próxima imagem. Que aí a gente consegue ver a diferença dos tons. Então a gente tem o mais quente e o mais um pouquinho mais escuro. Outros pontos fortes que a gente pode levantar, as bolsas. Então as bolsas ganham tamanhos grandes, maxi bolsas, elas estão em alta, mas também ou é 8 ou 80. Então ou a gente tem as bolsas grandes ou a gente tem as mini bags, que aí volta com força total as pochetes. Então aquele item que era tido como brega, hoje ele é fashionista. Ele veio mesmo para trazer esse ar de eu entendo de moda, eu tô por dentro aí das tendências com a pochete. Em algumas situações a pochete, assim, ela é fundamental, né? Por exemplo, numa viagem, Tati, né? Numa viagem, né? Todas essas peças que elas são utilitárias, elas estão com tudo. Então, tanto as parcas, que são aqueles casacos, né, mais pesados, mas com bastante bolso, as calças com bolso também. Hoje é difícil a gente ver uma calça que ela é inteira reta. A gente também tem isso dentro do inverno, mas as peças que elas trazem essa ideia do utilitário, até de uniforme, a gente vai ver bastante. Tati, você falou das cores quentes. Eu tenho dificuldade, por exemplo, no inverno, no outono, usar, por exemplo, o amarelo. E parece a gente vai ver que o amarelo
tanto o amarelo gema Olha aí, como o amarelo lima, eles estão com tudo. Realmente são tons que eles têm um certo preconceito na hora de usar. É tropical, lembra o verão, sim, né? Não sim, tem jeito. lembra o verão, não tem jeito. Mas aí, o que a gente pode fazer? A gente coloca os detalhes com esses tons mais vibrantes. Então, eu não vou usar um look inteiro no amarelo, mas aí eu posso colocar um colar, um brinco, trazer algum detalhe da produção, mas é realmente um tom super forte agora. Bacana. E claro, né, tudo isso que a gente está falando são tendências, mas não são regras. Isso eu sempre gosto de De repente, se não cai bem, a Marielle não gosta. Então, de acordo com o estudo das cores, né, que a gente faz, a colorimetria, a gente vê o que cada tom de pele, o que cada tom de cabelo se adequa às cores das roupas. Então, não é porque é tendência que, nossa, é obrigatório usar nesse momento. Não, são tendências que abrem um leque de opções e a gente vai se encaixando com o que a gente gosta, né? Nós já falamos sobre isso, inclusive, aqui no RF com você, e podemos voltar a falar, sim, porque é muito interessante, né? A gente saber que cor combina de roupa para nosso tom de pele. É, porque podemos aí, marcar. às vezes, tem alguns tons que a gente chega na frente do espelho e fala: nossa, parece que esse tom não me favoreceu. Tem tom realmente que a gente coloca que acaba salientando olheiras, salientando marcas do corpo, sabe? Manchas de pele, não combina com o tom do cabelo. Então, tudo isso, as cores influenciam. E outras realçam com realmente a beleza, né? Impressionante. Bom, próxima tela. Vamos lá. O azul. O azul. Eu trouxe, Cobalto, o nome de acordo com a Pantone atual, mas são tons que a gente já conhece, que agora aparecem com outras nomenclaturas, né? Então esse pode ser o cobalto, pode ser o bique, a gente ouve bastante azul bique, né? Então esse tom aparece com muita força. Em alta. Dentro dessa imagem a gente consegue ver dois pontos fortes. Um deles é a ideia das peças amplas que continuam. Então, não é porque a alfaiataria... Lembra aquela ideia de ombro? Sim. Eu tenho um blazer, para ele estar adequado ao meu corpo, ele precisa estar certinho, né? Do tamanho do meu ombro, acinturado. Essa hoje moda isso caiu por terra. Hoje a gente vê que as peças estão mais amplas. A gente tem ali, né, a presença de um blazer oversize, né? Então ele Mas não também... dá pra exagerar muito também, né? De repente pegar do guarda-roupa da mãe, que é um pouquinho mais cheinha, né? Mas assim, essas regras caíram. Então é de acordo com o conforto que a gente quer usar nesse dia. Bacana. Outro ponto legal é falar do macacão. Então a gente vê que o macacão tá super em alta e aí nesse look ele aparece com essa questão do utilitário, Má. Então se a gente reparar, até lembra uniforme de frentista, de mineradores, que são aquelas peças mais pesadas, de tecido robusto, que tem muitas vezes bolso na frente, bolso na lateral. E um outro ponto importante... Essa foto exemplifica bem, realmente, o macacão. Sim. E outro ponto importante que a gente vai ver bastante é essa ideia da calça track. Então a gente vai ver bastante, sabe aquelas calças com pegada esportiva, que tem uma faixa na lateral? Sim. Agora ela ganha um ar mais glamuroso, ela fica mais chique com essa abertura. Então nessa parte de baixo tem botões, que aí deixa ela um pouco mais elegante. Bacana. E existe assim, o macacão, por exemplo, pode ser utilizado por qualquer tipo de corpo, Tati? Então, aí vai depender bastante do modelo do macacão. Porque quando a gente fala de macacão, hoje a gente tem pantacur, a gente tem o macacão jeans, a gente tem o macacão utilitário. Aí o que a gente tem que observar? O nosso corpo. Eu tenho o quadril muito largo, eu não quero evidenciar isso, então o que eu vou fazer? De repente eu coloco uma peça mais sequinha, mais reta, até mesmo de calça cobre-salto, sabe aquela calça que fica cobrindo mesmo o salto do sapato? Ajuda a dar uma alongada e aí de cores mais escuras, então vai ajudar a dar aquela disfarçada. Eu sou muito magra, eu quero trazer um pouquinho de volume, aí pode abusar das peças boyfriend, que são as peças mais amplas, né, calça, então o macacão também entra nisso, e aí trabalhar com sobreposição. Aí pode estar, por exemplo, eu trabalhar esse high-low, essa ideia do alto, do baixo,
embaixo do chique, do despojado. Então misturar de repente uma camisa de seda de gola alta, colocar com um macacão jeans mais esportivo. E aí a gente vai fazendo esse balanço, chamando a atenção para onde a gente quer chamar e disfarçando o que a gente quer disfarçar. Bacana, Tati. Próxima tela, vamos ver. Aí o laranja. Mais um tom aí muito usado no verão tropical, bem né? tropical, com certeza. É claro que essas imagens a gente traz as tendências de uma maneira exagerada, conceitual, que é o que acontece no desfile, né? Então a gente vê os desfiles, as peças bem exageradas. A gente olha nos desfiles, Tati, a gente fala, mas não é possível, isso aí não vai ser utilizado. Mas isso, por que é tão exagerado, por que é tão conceitual? Para quando as pessoas entendidas do assunto, que estudam a moda, que daí trazem as tendências para as lojas, né, para nossa realidade, conseguir tirar a ideia conseguirem captar qual que é o foco. Então, de repente, no desfile, ou de repente uma blogueira que a gente segue, tá usando a roupa de uma maneira exagerada, é mais para pontuar aquela tendência. E aí a gente vai trazer para nossa realidade. Entendi. E aí o laranja, né, voltando para esse tom super vibrante, a gente vai ver bastante os looks monocromáticos. Então, tudo de uma cor só, mudando de repente variação de tons. Sem muita estampa. Sim, a gente vai ver o laranja puxando mais para o caramelo, que hoje a gente chama de camel, então a gente vai ver bastante o caramelo, que aí vem mais para a nossa realidade, né, Mai? Então uma bota caramelo, a gente vai ver bastante camisa, saia mostarda, que aí é aquele laranja. Peças em couro também, sim, ecológico, peças em couro, né? Ecológico também nesse tom. Então aí a gente vai se adequando com o que a gente gosta de usar também, né? Esse tom eu acho que combina bastante comigo, inclusive o caramelo. Tati, eu andei prestando atenção em algumas lojas em relação saias e vestidos. Mini não vai ser usada nessa estação. O Esquece. mini tá lá escondidinho. A gente deixa vai pro ter, verão mesmo. Sim, a gente vai ter o mini usado de uma maneira diferente. A gente vai ver o mini com sobreposição. Então, de repente, você tá com uma calça que o forro é mini, então parece uma hot pant, né, bem curtinho, e aí você tem o restante da peça transparente por cima. Mas aquela saia mini, shorts mini, a gente não vai ver. O comprimento da vez é o midi. Então, aquele comprimento que fica na altura do joelho, intermediário, né, no meio da perna, um pouquinho acima do tornozelo, esse comprimento realmente é o comprimento da vez. Que estará em alta. Tanto que ele já veio aparecendo nas últimas estações, e agora com calça chegou para ficar, né, e agora chegou para ficar. E a mini saia, de repente, com uma bota cano longo e uma meia escura? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente já está chamando a atenção para essa área da perna, porque estou usando uma peça mini. Então, de repente, um mini vestido, né? Alguma peça assim. Aí, se eu colocar aquela bota de cano muito alto, que a gente chama de over the knee, é a bota acima do joelho, aí a gente vai ter um look um pouco mais pro sexy, pro sensual. Dependendo do lugar que você for, do ambiente, não é isso que você vai querer. Aí a meia calça, ela tá meio adormecida. Ela deu espaço às meias, soquetes, as meias na altura do tornozelo, inclusive eu trouxe algumas imagens. Se você lembrar, mas lá nos anos 80, anos 90, não tinha aquelas meias de lurex, meia que tinha até um babadinho na parte de cima. Sim, me lembro. A gente vai ver bastante. De uniforme de escola, inclusive. A gente vai ver bastante Tati. essa meia agora, usada com sapato, trazendo essa praticidade. Dá um ar boneca. Sim, é um romântico mais jovial, né? Bacana. Então aí a gente deixa a meia calça um pouquinho de lado e vai ver bastante as meias curtas. Legal, boas dicas, Tati. Próxima imagem. Olha, aí a gente tem dois pontos também super legais. Um deles é o destaque para os pés, então bota vermelha, tá com tudo, ela só divide espaço com a bota branca. Então essas duas peças que a gente tinha um certo receio na hora de compor, agora a gente vê que elas estão aí protagonizando as lojas. E aquele negócio, né, Tati, em relação à cor, combinação, o verde militar ali com o vermelho. Sim.
olhando assim, de repente, no guarda-roupa, a gente não tem noção. Sim. Que combina, aí, o bacana, o que é? A gente conseguir mesclar essas cores, colocar cores quentes com cores frias, cores sóbrias com tons vibrantes. Preto e branco é um clássico, né? Então a gente vê em qualquer uma das temporadas. Aí a gente pode trazer um ponto de cor para essa produção. Então, de repente, tá com um look preto e branco, aí coloca a bota vermelha. Então, para quem não gosta de ousar muito com esses choques de cores, que a gente chama de color block, bloco de cores, aí pode ir caminhando assim, trabalhando sempre com uma peça mais sóbria e outra mais vibrante. Bacana, Tati. Daqui a pouco a gente volta a falar mais das Tá, tendências outono e inverno. Agora vamos fazer mais um intervalo, portanto não saia daí por nada desse mundo.